Bom, muito bom dia a todos e a todas. Nós chegamos agora na terceira sessão dessa semana de recepção aos novos pós-graduandos e pós-graduandas da Faculdade de Direito. No ano passado, nós tivemos toda uma programação voltada para a discussão de temas de interesse mais geral e também algumas sessões que decorreram na parte noturna, que discutiram metodologia de pesquisa. E todas essas discussões estão disponíveis no canal da pós-graduação no YouTube. Para esse ano, nesse viés mais prático, nós imaginamos uma conversa com os alunos do programa a respeito do primeiro desafio, digamos assim, voltado à pesquisa, e a especificidade do seu tema de pesquisa, que é o exame de qualificação. A Universidade de São Paulo, há muitas décadas, usa o exame de qualificação. Houve um período em que ele ocorria ao final do segundo terço do prazo, um prazo de 3 anos, era no final do segundo ano que você depositava o seu projeto para o exame de qualificação. Mas os 2 últimos regimentos de pós-graduação anteciparam esse prazo para metade do curso. E isso tem, no nosso modo de ver, um aspecto bastante positivo. Porque acho que a primeira coisa que nós precisamos falar aqui a respeito do tema que nos ocupará nessa manhã é que a nossa intenção hoje é tratar, obviamente, dos aspectos formais, porque os aspectos substanciais da pesquisa de cada um são vocês, com seus orientadores, com as suas orientadoras, que devem discutir e encaminhar. Mas, no que diz respeito ao aspecto mais formal desse exame, acho que a primeira coisa importante da gente entender é que ele é um exame de suma importância. Ele é de suma importância porque ele é, de um lado, uma oportunidade de uma orientação atriz. O orientador, a orientadora, junto com o candidato, a candidata, muitas vezes se deixam viciar por aquilo que é o objeto da pesquisa. Muitas vezes nós ficamos enviesados na análise e acreditamos que aquilo que está ali é o suficiente. Está claro o suficiente, está desenvolvido de uma forma adequada, e um olhar externo, muitas vezes, tem ideias voltadas ao mérito da pesquisa, voltadas à metodologia de pesquisa, voltadas ao objeto da pesquisa, que muitas vezes quem está envolvido na pesquisa desde o início não consegue perceber, né? A gente tem também esse sentimento quando faz uma pesquisa, que é o sentimento de, mas eu fiz, então eu quero usar, né? E a gente tem muita dificuldade de se desprender de um grande item, de um capítulo, às vezes, que foi desenvolvido, mas que no andamento da pesquisa, no desenvolvimento do projeto, perde um pouco a razão de ser. E às vezes é preciso ouvir desses examinadores externos que isso tem uma relevância. Do ponto de vista, então, substancial, obviamente, o principal pilar com o qual vocês devem contar é com o orientador ou a orientadora de cada um. Mas, do ponto de vista formal, a comissão de pós-graduação, no ano passado, e daqui a pouco nós vamos ver as normas que regem esse exame, tomou uma decisão, né? Deliberou estabelecer um padrão mínimo para os exames de qualificação. Tradicionalmente, nos últimos 50 anos, o nosso programa não regulamentava, embora fosse da sua competência, o que espera-se de um exame de qualificação. Por diversas razões, isso foi conduzido dessa forma, mas o que se assistiu
nos últimos anos foi uma multiplicidade de regras, uma multiplicidade de modelos, uma multiplicidade de extensões no exame de qualificação que começaram a criar alguns desconfortos. E isso variava muito, por exemplo, de área de concentração para área de concentração, e às vezes até dentro da mesma área de concentração, de um orientador para outro. Havia um modelo que bastante interessante do ponto de vista do candidato, mas bastante desconfortável do ponto de vista do examinador, que era o convite para participar do exame de qualificação com a reforma totalmente pronta, né? Quer dizer, com a construção da tese já finalizada, ou da dissertação. E muitas vezes os examinadores ficam desconfortáveis nesse papel, porque eles dizem, bom, mas o que eu vou agora que o trabalho está apresentado a mim como algo pronto, o que é que eu vou poder contribuir, né? Se já houve. E aqui não tem uma crítica, vou usar uma palavra forte só para marcar, não é uma crítica a quem assim conduzia as coisas, mas fica até parecendo um ato de soberba, né? Você vem aqui, você vai fazer a primeira avaliação, mas logo a seguir, 10, 15 dias depois, ele já vai depositar, ela já vai depositar, e esse depósito vai dar origem à banca final. Isso criava para alguns docentes esse desconforto e essa sensação de que eu estou perdendo meu tempo, eu estou fazendo algo aqui que daqui a pouco vai ter um bis in idem. E no extremo oposto, nós tínhamos exames de qualificação nos quais aquilo que era apresentado era, quando muito, o mesmo projeto apresentado no ingresso, com um acréscimo de 2 ou 3 itens bibliográficos publicados sobre aquele assunto ao longo do último ano. Quando a pessoa se dava ao trabalho de fazer a atualização e a revisão bibliográfica. Então, diante dessa multiplicidade, a comissão de pós-graduação decidiu estabelecer um critério mínimo, e eu queria visitar com vocês algumas normas, começando pelo Regimento Geral de Pós-Graduação. Vocês talvez ainda não saibam, mas na estrutura de um programa de pós-graduação, nós temos, de um lado, a comissão de pós-graduação e, de outro lado, as chamadas CCPs, Comissões Coordenadoras de Programa. A CCP é um órgão ligado ao mérito do programa, vamos dizer assim, né? É quem vai tomar decisões a respeito de linhas de pesquisa, de projetos acadêmicos, daquilo que é um mérito e daquilo que conforma a especificidade daquele programa. Já a CPG tem uma atribuição regimental mais voltada para aspectos formais, então controle de prazos, análise de pedidos, da sua competência a respeito de prorrogação, a respeito de trancamento, etc. Muitas vezes com a oitiva da CCP. Mas só há divergência entre CCP e CPG nas unidades, porque a CPG é um órgão da unidade, enquanto a CCP é um órgão do programa, nas unidades que contam com 2 ou mais programas. A nossa unidade tem um único programa de pós-graduação. E, por isso, a própria CPG assume as funções da CCP. Tá? Então, feita só essa análise, nós vemos aqui que no artigo 35 do regimento da pós-graduação vigente, que é a resolução 7493 de 2018, que é o regimento que se aplica aos ingressantes, mas que talvez não se aplique a um ou outro aluno mais antigo, né? Porque você é regido pelo regimento vigente ao tempo do seu ingresso, da sua primeira matrícula. Aqueles que se matricularam
no regimento anterior de 2013 e continuam regidos por ele. E isso se dá não pela vigência do regimento, mas do regulamento do programa. E o nosso regulamento só foi aprovado em 2021. Nós demoramos um tempo para fazer aqui, depois teve o problema da pandemia, isso parou na própria reitoria, e é algo que é de competência hoje de uma comissão formada pelos vice-coordenadores das 3 câmaras do Conselho de Pós-Graduação. Então, os 3 vice-coordenadores se reúnem, analisam os regulamentos, olham se aquilo está de acordo com o regimento geral e aprovam o seu conteúdo. Isso depois formalmente vai para a Câmara de Normas para ser expedida a resolução que aprova. O nosso regulamento é de agosto de 2021. Então, só quem ingressou em 2022 e em 2023 é que estão regidos por esse regimento que eu vou analisar com vocês agora. Também houve um prazo, uma regra, vamos dizer assim, de transição, para quem estava no programa há até um ano poder optar se queria mudar para o regimento novo ou ficar no regimento velho. Tá? Então você precisa olhar na sua ficha de aluno, lá no Janus, qual é o regimento aplicável a você. Tá? Bom, isso tem impactos importantes porque nós mexemos, por exemplo, nos prazos para a conclusão do mestrado e do doutorado de um regulamento para o outro. Mas voltando aqui, então, o regimento em vigor diz que compete à CCP, e aí no inciso 23 diz o seguinte: estabelecer os critérios para o julgamento do exame de qualificação. Então, é no exercício dessa competência que a CPG da Faculdade de Direito, que funciona como CCP, como a gente viu, deliberou regulamentar essa temática. Essa deliberação, que é a deliberação número 1 de 2022, todas essas normas que eu estou citando, elas estão disponíveis no site do programa. Vocês acessam entrando na página da faculdade, aqui em pós-graduação, página inicial, abre essa outra aba aqui, e nessa outra aba, em institucional, vocês têm um link para as normas de regência do programa. Tá? Então, aqui você tem um conjunto normativo que contempla o regimento, os regulamentos, as resoluções que o COPGR ou que a CPG antigamente tomava, agora não pode mais chamar resolução, tem que chamar deliberação. Então tem uma outra aba aqui embaixo, uma outra divisão aqui embaixo com as deliberações. Vejam que no ano passado nós tomamos 6 diferentes deliberações para normatizar alguns aspectos importantes do nosso programa. Então é importante que vocês, de tempos em tempos, consultem aqui, porque esclarece muita dúvida que vocês possam ter. Bom, essa deliberação número 1, ela disciplinou as questões relacionadas à inscrição nos exames de qualificação e depósitos das dissertações e teses. Depois houve uma deliberação número 2, esse computador aqui não é uma grande coisa, eu vou aqui na aba lateral para ficar mais fácil. A deliberação número 2, ela estabeleceu uma regra de transição, porque, e às vezes a gente faz isso, em maio de 22, nós publicamos a deliberação e tinha gente com prazo para qualificar, depositar a qualificação em junho, julho, né? E aí, obviamente, essas pessoas falam, meu Deus do céu, mas agora eu não tenho tempo de fazer o que foi pedido. Então a gente estabeleceu aí uma regra de transição. Essa deliberação, então, da CPG, ela esclarece que a regularidade do depósito e da inscrição do exame de qualificação, ela deve ser acompanhada
pelo formulário específico, disponível na nossa página. Então, como é que eu chego, Gustavo, para a inscrição no exame de qualificação? Vocês olharem aqui do lado, ó, calendário escolar, disciplina e oferta, manual do aluno, não sei o quê, depósito e defesa. Você fala, deve ser aqui. Você abre esse link e ele tem toda uma explicação das etapas para depósito, o que você precisa fazer antes, o que você faz quando vai depositar, como é que se dá o agendamento e a defesa. E lá embaixo você tem não só as orientações gerais, então as normas se repetem, como também os formulários para agendamento e depósito, certo? Agora, cadastramento de membro externo também, que às vezes precisa. Agora, notem uma coisa, aqui do lado ó, apareceu uma qualificação, que não estava aparecendo na aba anterior. Não me perguntem como é que isso é feito, eu estou tentando correr atrás da empresa que fez esse site e a gente não consegue falar com eles, é tipo assim, já entregamos o serviço, agora se virem. Mas a qualificação ficou escondida no menu anterior. Então, tem que fazer aqui um trabalho de luta para encontrar a regra. Tem, paciência. Vamos tentar corrigir, mas por enquanto é assim. Aqui na qualificação, então, você tem as etapas, a mesma explicação para cada uma das etapas, as orientações gerais, para as normas se repetem, e os formulários. Quero me inscrever. Preciso cadastrar um membro externo. Às vezes, seu orientador quer indicar uma pessoa que nunca fez banca ou nunca foi aluno na Universidade de São Paulo. Todos os sistemas funcionam na base de um número USP. E quando a gente tem um número USP, esse número USP nos acompanha para toda a eternidade, né? Os filhos da professora Juliana, os meus filhos, porque nós cadastramos como dependentes no sistema que rege os recursos humanos, ganharam um número USP. Quando eles entrarem na universidade, eles vão ter pessoas na classe deles que passaram no mesmo vestibular com um número USP 3 bilhões e não sei quantos milhões, mas eles vão ter um número baixinho, porque eles estão lá desde que nasceram, né? Uma dessas idiosincrasias do sistema, paciência. Mas uma pessoa que nunca participou de nenhum exame da USP, não teve nunca nenhum vínculo, precisa ser cadastrado nesses sistemas, ganhar um número USP, etc. Então, precisa preencher esse formulário se e quando a pessoa nunca tiver participado, certo? E isso se tornou muito comum, porque na nossa época de alunos, a gente só usava o exame de qualificação, porque a gente não tinha verba para trazer gente de fora, professores do departamento ou de outros departamentos da faculdade. Quando muito vinha alguém de fora, assim, por diletantismo e amizade. Com a pandemia, esse perfil mudou completamente, porque nós aprendemos a fazer bancas híbridas, nós aprendemos a contar com a participação de colegas de outras instituições, às vezes de outros estados, que a gente continua não tendo verba para trazer para os exames de qualificação, mas que, pelo menos, podem participar de forma online, o que enriquece bastante esse exame, porque você passa a ter uma oportunidade maior de ter efetivos especialistas na análise do seu trabalho. Esse aspecto, inclusive, permite a participação de professores estrangeiros. Semana retrasada, eu fiz o exame de qualificação de uma orientanda minha, havia um professor da Universidade de Coimbra participando online. Agora há pouco nós conversávamos com um professor do Departamento de Direito Civil e ele nos contava de um exame em que participou uma colega da Universidade de Lisboa. Então, os exames de qualificação se enriqueceram. E eu falo desses dois exemplos porque ambos, tanto o professor da Universidade de Coimbra quanto a professora da Universidade de Lisboa, elogiam rasgadamente o sistema do exame de qualificação. Eles dizem, esses candidatos que nós avaliamos, muitas vezes, lá em Portugal, chegariam para a banca final e seriam reprovados.
Porque a gente não tem esse momento intermediário para reorganizar a pesquisa, para dar um novo rumo, para estabelecer algum modelo de correção de rota, até por meio da reprovação, porque elas acontecem, e cada vez elas acontecem mais. Não estamos aqui para assustar vocês, mas, ao contrário, é para precavê-los de que tem havido muitas reprovações em exame de qualificação, porque as pessoas não se dedicam, acham que é só um rito de passagem, é uma formalidade que eu preciso fazer, e não é. É um momento, eu diria até, mais importante do que o da banca, porque de fato é um momento em que você consegue ter uma intervenção efetiva no trabalho. Na banca, você vai criticar, você vai fazer uma outra pergunta, né? Participar de banca é um processo, como diz a professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, ela diz, participar de banca é um processo muito egóico, né? É o nosso ego falando, o ego do examinador dizendo, se eu tivesse feito esse trabalho, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo, eu teria consultado aquele autor, se você me consultou, e etc. Então, tem esse aspecto. Quando isso pode ser antecipado por meio do prazo, te dá o tempo de pensar se aquilo realmente faz sentido, se está ligado ao seu marco teórico, se tem vinculação com o projeto acadêmico, com o projeto de pesquisa que você está desenvolvendo, etc. Feita a inscrição, que tem um prazo, que está lá indicado desde que você entrou no programa, na sua ficha de aluno. Então, causa espécie, às vezes, quando a gente recebe requerimento na CPG, o aluno fala assim, eu não sabia que meu prazo era nesse dia. Não sabia significa que ele nunca olhou a ficha de aluno própria, né? Entrou no sistema para fazer matrícula como nas disciplinas? Fez as matrículas ou pediu para a secretária do escritório fazer a matrícula e ela nunca agendou o exame de qualificação? Então, é sua responsabilidade. É responsabilidade do candidato cuidar desse prazo. Tem possibilidades de prorrogação de prazo para exame de qualificação? Durante a pandemia, houve. Normalmente, não há. Regimentalmente, o exame de qualificação tem que acontecer no meio do curso. Você pode ter prorrogação de prazo para o depósito final, dependendo das circunstâncias, mas salvo uma hipótese de trancamento na primeira metade, ou de licença maternidade ou paternidade, na primeira metade do seu curso, aquele prazo é imutável, como regra. Feito o depósito, começa do dia do depósito, do cadastramento do depósito, começa a contar um prazo de 60 dias para realizar a banca de qualificação. Esse prazo foi reduzido. No passado, ele foi de 90 dias. E muitos orientadores e orientadoras se confundem. Então, fiquem no pé dos seus orientadores, das suas orientadoras. Precisa ser agendado em até 60 dias. Não foi agendado em 60 dias, você é desligado do programa. Mas não foi minha culpa. Você é parceiro do seu orientador, da sua orientadora. Os dois têm que trabalhar juntos. Se você não consegue falar que o prazo é de 60 dias e pedir para ele, pelo amor de Deus, professor, mas não tem jeito. Tem jeito, mas demanda uma análise da CPG, uma análise da Câmara de Normas, que vai sempre analisar a causa da perda desse prazo. Nós tivemos situação de professores que estavam doentes no período de marcação da banca. É óbvio que, nesse caso, há uma boa vontade, uma benevolência da Câmara. Mas tem situação em que o orientador manda uma mensagem para o candidato e fala, eu esqueci. E aí a Câmara fala, mas peraí, a pessoa confessa que esqueceu, como é que eu vou
compor esse prazo. Então tomem cuidado também, né, na instrução desses pedidos. Sim. Você quer Fica sendo agora? Não, ele quer. A gente só precisa do microfone. A gente só vai precisar do microfone. Liga embaixo. Uma dúvida bem simples que acho que não foi. Antecedência. A dúvida bem simples que me ocorreu, só esses 60 dias é o prazo para o agendamento ou nesses 60 dias tem que acontecer? Tem que acontecer agora. Tem que acontecer agora. Tá? Nos 60 dias deve acontecer. E o agendamento precisa ser feito com pelo menos 7 dias de antecedência. Vocês imaginem, vocês são 1.500 e tantos alunos no programa. Não é todo mundo que qualifica ao mesmo tempo, mas são cerca de 300 qualificações em cada janela de qualificação, de prazo de qualificação. A secretaria dá conta? Dá. Mas precisa de pelo menos 7 dias de antecedência. Tá? Então, cuidado com esses prazos, porque eles são a sua primeira... Não são a sua primeira oportunidade de ser desligado, não. Tem uma anterior, que é a chamada matrícula de acompanhamento. Se você não vai fazer disciplina naquele semestre, e agora isso é muito possível, porque vamos lá, doutorado é um programa que, a partir de agora, é um programa de pesquisa, né, menos conteudista. Antigamente você tinha que fazer 5 disciplinas, hoje você precisa fazer 2. E muitas vezes você fez como aluno especial. Você vai entrar, vai aproveitar aquelas disciplinas, você nunca vai fazer matrícula de disciplina a partir dali. Você precisa fazer matrícula de acompanhamento todo semestre. Não fez 2 vezes, você é desligado. E de novo, nós aqui não temos autonomia para resolver esses problemas. Tem que ir para a Câmara de Normas. Se você esquecer um semestre, a gente consegue resolver 2 só. E 2 gera desligamento. Então, cuidado. Tá? Esse exame, então, pode ser prorrogado o prazo para realização? Pode, mas é difícil. Tem que ter autorização do pró-reitor. A gente não consegue fazer aqui, tem que ir para lá. O que isso significa? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um professor do programa pediu esses tempos atrás que queria muito a participação de um professor da Faculdade de Economia e Administração da USP no exame de qualificação do candidato. O professor estava em licença-prêmio e no exterior. Podia participar online, mas não queria participar online, queria participar presencialmente. Nós solicitamos a autorização, foi concedida. Eu estou dizendo assim, não é algo impossível de acontecer. Com bons argumentos, ninguém é carrasco para dizer, não pode, tem que ser naquele prazo. Esse tempo já passou. Já existiu esse tempo aqui na faculdade, mas ele passou. O que precisa acontecer é programação e antecipação. O que é muito mais difícil é a gente tentar depois remendar os problemas depois que o prazo foi estabelecido. Hoje nós vamos ter reunião da CPG, à tarde. Aqui a Isabela, que é representante discente, não me deixa mentir. Tem 2 casos de desligamento de alunos com pareceres contrários. Porque as pessoas só foram se dar conta e pedir a prorrogação de prazo depois que o prazo tinha passado. Sendo que estavam beneficiadas pela resolução da Covid, que permitia os prazos. Não estou antecipando qual vai ser a decisão da CPG, só estou dizendo que os pareceres dos relatores são contrários. Assim, houve um tempo em que tudo ficou muito fácil durante a pandemia. Foi igualzinho a sensação quando eu voltei para a graduação presencial. Eu fui o primeiro professor do semestre que estava dando aula a entregar as notas. Choveram pedidos de revisão de notas.
de revisão de prova. Por quê? Porque era a turma da pandemia, eles tinham feito prova só online. E as provas online, a maior parte dos professores flexibilizou os critérios de correção. As notas fizeram assim, no período da pandemia. Voltando para o presencial, elas voltaram para o patamar normal. Mas eles não estavam acostumados. Aí eu era um malvado, um carrascão, que estava jogando nota lá para baixo, etc. Nós tivemos, durante o período da pandemia, muitas facilidades para religar alunos, para reorganizar as coisas, porque estava tudo desorganizado. A secretaria passou a trabalhar de uma outra forma, a própria pró-reitoria passou a trabalhar de outra forma. Mas agora as coisas estão voltando para o normal. E o normal é dar parecer o contrário. Nos casos quais? De desleixo. De não preocupação com o seu trabalho. Porque é isso, é essa sensação que fica. Se a pessoa não se organizou, já não sabia que ia contar com aquela dificuldade na frente. Eu gosto sempre de contar a história de um orientando meu. Faltava 10 dias para ele depositar a dissertação de mestrado dele. O filho, de menos de 1 ano, foi internado numa UTI. Passou o aniversário de 1 ano na UTI de um hospital. E ficou mais uns 20 dias. É óbvio que ele teve prorrogação de prazo. Na época, a presidente da CPG era a professora Mônica Herman. Ela deu a prorrogação ad referendo. Imprevistos acontecem. Agora, coisas programáveis, que só são trazidas ou que aconteceram há muito tempo atrás, e que só são trazidas ao conhecimento depois que o prazo esgotou, então, cuidado, tá? Desculpem esse disclaimer, mas é porque eu não quero que aconteça com vocês essa surpresa. Né? Bom, então, com relação ao aspecto do depósito e da defesa, basicamente é isso. Agora, o que é que se espera naquilo que é depositado? Não do ponto de vista de conteúdo, porque eu já disse e repito, isso é um problema de vocês com seus orientadores e orientadoras. O que se espera do ponto de vista formal é que esse depósito venha acompanhado, ou conste desse depósito, pelo menos um capítulo integral mais próximo possível da conclusão do seu projeto de pesquisa, da sua dissertação, da sua tese. Você vai entregar no exame de qualificação pelo menos um capítulo e um resumo inteligente dos demais. Aqui no inciso 9º do artigo 3º. Um anexo contendo o texto já desenvolvido, sendo obrigatória a entrega de ao menos um capítulo, ainda que este possa sofrer modificações posteriores. Óbvio, a banca de qualificação pode sugerir que você vá analisar um outro autor, que você vá desenvolver um outro aspecto daquela problemática, etc. E um resumo dos demais. Para os meus orientandos eu digo, para cada item do seu sumário, conte em 2, 3 parágrafos o que é que você pretende escrever ali, para que o examinador tenha a visão do todo. Ele sabe de onde você está partindo. E normalmente as pessoas entregam o primeiro capítulo. E também não é uma obrigação, pode ser o último. Mas normalmente é o primeiro capítulo. Mas eu preciso saber para onde você está indo. Onde é que você quer chegar? Né? Então esse é um aspecto importante, mas não o único. Esse é o inciso 9º. Eu tenho 8 incisos anteriores, que são aspectos formais que precisam estar presentes no exame de qualificação. É um exame de qualificação, não é a análise do trabalho terminado. Portanto, a gente precisa compreender qual é a metodologia, quais são as principais questões que vão ser desenvolvidas. Ah, Gustavo, mas vai ter repeteco, porque coisas que eu disser aqui vão aparecer eventualmente dentro
introdução, lá no anexo, vão estar nos resumos inteligentes que você pediu, etc. Vai ter revertério. Mas vocês podem acreditar no que eu vou dizer agora. E acho que a professora Juliana também deve ter passado por essa experiência. Nós passamos mais tempo no exame de qualificação discutindo os 8 primeiros incisos do que propriamente o nome. Porque a metodologia, é o referencial teórico, é a escolha do tema e a importância que ele tem, são as principais questões que vão ser analisadas. É o cronograma de execução para ver se é factível ou não que vão nos interessar. Se você quer desenvolver um tema que está enorme e você tem um prazo de mais 1 ano e 3 meses, se você é um mestrando e está fazendo ali a sua qualificação com 1 ano e 3 meses de prazo, será que vai dar tempo? Se até agora você fez disciplina, tudo bem, demanda, normalmente se dedica a isso, mas você conseguiu fazer um capítulo, você pretende entregar 7. Um exagero, né? Uma dissertação de mestrado, mas como eu disse, mérito é para os seus orientadores. Mas no meu modo de ver, é um exagero. Mas você só fez 1, você quer fazer mais 6, vai dar tempo? Sei lá. Precisamos entender um pouco isso. E muitas vezes, no exame de qualificação, vocês vão passar pela experiência de alguém falar assim, vamos cortar uma parte desse projeto. Está muito grande. A gente tem uma tendência, que a gente só se liberta mais para frente na vida, de achar que nós precisamos necessariamente contar tudo sobre aquele assunto. Né? Você não pode partir de um pressuposto. Você não pode partir de um certo momento do estado da arte daquele assunto que você está tratando. Houve uma época que as dissertações de mestrado e as teses de doutorado aqui na faculdade tinham 3 capítulos. Era histórico, um tempo. Né? A geografia veio logo depois, porque era um direito comparado, que na verdade não era direito comparado, era um arrazoado enorme de informação sobre o direito estrangeiro, absolutamente desconectada, desconcatenada, porque era aquilo que você tinha conseguido colher sobre o direito da Albânia, da Áustria, da Austrália, da Áustria, da Bélgica, e aí ia em ordem alfabética, até chegar no Zimbábue, né? E esse arrazoado, muitas vezes, você ia falar sobre condição do direito civil. Aí, num deles, você só tinha encontrado informação sobre condição resolutiva. No outro, condição suspensiva. E você lia aquele negócio e falava, meu Deus, mas que comparação é essa? Não era direito comparado. Né? Direito comparado tem uma metodologia própria, etc. E vinha o terceiro capítulo, que era direito brasileiro. O que é que tinha sobre aquele assunto no direito brasileiro? Então, você partia da história, caía na geografia e depois você ia para o direito. Hoje não é mais assim que se faz. Né? Mas por muitas décadas era um modelo de pesquisa. Hoje esse modelo é outro. Com esse novo modelo, você tem inúmeras possibilidades de desenvolver os temas. Alguns mais tradicionais, outros mais inovadores, mais curiosos até. Mas a banca tem que olhar aquilo e entender. Por isso também um sumário prévio, né, é importante. E eu costumo pedir para os meus orientandos reproduzirem o sumário do projeto e o sumário do momento da qualificação. Porque isso também ajuda o examinador a entender qual foi o desenvolvimento que aquele tema, qual foi a maturidade, qual foi a musculatura que aquele candidato, aquela candidata teve a respeito do tema dele naquele ano. O que é que ele refletiu sobre aquilo e como que aquilo mudou a sua percepção sobre o tema. Então, esses aspectos são essenciais. Tá? O depósito feito não vai ser recusado. A gente não olha isso na secretaria. Mas na banca, vocês vão ter problemas. Então, observem com cuidado
esse artigo 3º da nossa deliberação. E depois tem os aspectos, aí sim, absurdamente formais, mas que visam a uma padronização e que tem uma relevância bastante grande, que é a formatação. Margem, tipo de fonte, tamanho da letra, espaçamento, etc. E tal. Notem que não para o exame de qualificação, porque isso circula normalmente apenas e tão somente de forma online, digital, mas para o depósito final, que a gente exige a entrega na biblioteca de um exemplar físico, de 2 exemplares físicos, as margens mudam. Por quê? Na hora que você encaderna aquilo, a margem do lado da lombada precisa estar maior, porque dependendo do tamanho, você não consegue ler o que está ali. Então, lá no final, para os depósitos, como é o objeto da nossa conversa de hoje, tem uma modificação quanto a isso. Mas para a qualificação, é assim que faz. Acontece, às vezes, de um examinador convidado para participar da banca dizer: eu gostaria de receber uma via física. Isso é responsabilidade de vocês. Tá? É uma cortesia com o examinador que normalmente tem alguma dificuldade para ler em tela e que pede. Vocês combinem com o orientador de vocês a forma adequada de fazer chegar ao examinador esse texto impresso. E aí, espiralado, não precisa botar capa dura, nada, pelo amor de Deus, é um projeto. Tá? Você queria fazer uma pergunta? Não. Então, texto depositado. Mas a professora Juliana está lembrando aqui, e é verdade, hein? É para entregar para a banca o texto depositado. Nós temos casos de cancelamento de título, porque a pessoa defendeu um trabalho diferente daquele que ela depositou. Porque na hora de fazer o depósito, depositou um arquivo. Para o depósito, os prazos são maiores. Às vezes acontece, por exemplo, o professor está em licença-prêmio, ele liga na CPG e fala assim: aprova no último dia possível para aprovar a banca. A gente aprova, porque daí posterga o prazo de defesa, dá tempo da pessoa retornar da licença-prêmio e presidir a banca. Nesse meio tempo, 3, 4 meses, o candidato continua trabalhando. E aí, a hora que a banca é agendada, ele toma a iniciativa e fala assim: professor, professora, vou entregar uma versão física para todo mundo. E aí faz chegar aos examinadores uma versão física. Ah, eu quero, eu faço questão, tal. O examinador recebendo a física, dificilmente ele vai olhar no computador. E aí ele avalia outro projeto. Quando é que a gente percebe isso? Quando vai catalogar na biblioteca. Porque não esqueçam que existe a biblioteca digital, e para a biblioteca digital vai aquilo que vocês depositaram. E isso é cotejado. Já teve caso de cancelamento de título. Bom. No depósito final, a banca pode sugerir a chamada versão corrigida. Não, entregar uma errata para a banca. Na banca. Durante o exame, isso é algo que pode ser feito, desde que a banca aceite. Eu tenho um colega que já falou isso várias vezes em banco, fala assim: entregar a errata é um risco dobrado, porque é mais fácil você dizer: ah, foi um erro de digitação, peço perdão por ele, não sei o quê, do que você entregar uma errata e não ter achado todos os erros que o examinador achou. Que aí a coisa fica mais complexa. Esses requisitos formais do programa anterior tem uma obrigação diferente que estava no regulamento? Não. Formalmente é a mesma coisa. Se espera no exame de qualificação. Mas, bom dia a todos e todas. Estou contente que essa sala está cheia hoje, pelo interesse de vocês, obrigada. Só sobre esse ponto,
é importante que vocês entendam, feito o depósito, o prazo que se abre de 60 dias é para se preparar para a defesa, se preparar para o exame de qualificação. Não é uma prorrogação de prazo para alterar o trabalho e entregar para a banca. Isso, assim, tem que ser cristalino, porque as prorrogações de prazos são objeto de pedidos especiais apreciados pela CPG. Então, que fique isso bastante claro, porque com o depósito digital, antigamente se recebia via física lá na CPG e a CPG entregava para os examinadores a via física. Com o depósito digital, a entrega é digital. Então, que fique isso bem claro para vocês, porque é um ponto importante da nossa normativa. E outra coisa que eu acho que a gente precisa também deixar claro é que a própria natureza do exame de qualificação é de um exame intermediário. Sim, se você não conseguiu desenvolver como você gostaria, etc., de duas uma. Ou você vai ser aprovado, porque o que está lá está em condição, e eles sabem que nesses 60 dias você continua trabalhando, porque o outro prazo do depósito final está correndo, né, gente? Sim. Então você continua trabalhando nesses 60 dias. Não é? Agora eu vou ter um refresco, vou ter férias de 60 dias até o dia da banca. Não. É para você continuar trabalhando. Muitas vezes até porque muitas das sugestões que possam surgir da banca, você pode dizer, eu já pensei nisso, já conversei com o meu orientador, com a minha orientadora, a gente já está caminhando nessa direção, já, enfim, estamos providenciando isso. Agora, para o caso de uma eventual reprovação do exame de qualificação, abre-se um novo prazo de 60 dias para a apresentação de um novo projeto, reformulado segundo as recomendações da banca. E o ideal, nem sempre isso é possível por problemas de agenda, mas o ideal é que a mesma banca que examinou o primeiro projeto esteja no segundo, porque eles conseguem avaliar em que medida aquilo foi incorporado pelo candidato como recomendação. E não espantem que o seu próprio orientador ou sua própria orientadora te reprove no exame de qualificação. Porque, como eu disse, às vezes a gente está viciado naquilo que está sendo feito e você não percebe as falhas, os problemas estruturais que aquele projeto possa ter. E quando os colegas falam, você se convence que realmente daquele jeito não dá para ir. Né? Não fiquem bravos com o seu orientador, com a sua orientadora. Faz parte. Sobretudo se você não mostrou antes. Eu tive um orientando, foi desligado, porque ele foi provar 2 vezes o exame de qualificação, na segunda vez você desliga mesmo. Eu tive um orientando que depositou sem me mostrar, apesar de eu ter estabelecido prazo disso, tantos tempos de antecedência, eu quero ver o projeto. Eu faço isso quando eles entram. Já ponho a agenda para eles. Não apresentou, cobrei, tive dificuldade, estou com problema de saúde na família, não sei o quê, né? Apresentou qualquer coisa, foi reprovado. Teve o prazo de 60 dias, refez. Mas não levou em consideração nada, absolutamente nada que a banca tinha determinado. Foi desligado. Tá? Então, acontece. Significa que eu estou proscrito, tenho que cumprir pena de degredo, nunca mais posso chegar no programa? Não. Poderá, eventualmente, prestar novo processo seletivo, sendo aceito pelo orientador ou pela orientadora, ou por outro, você volta ao programa. Mas você precisa fazer um pedido de nova matrícula. Todo mundo, não sei se tem alguém aqui nessa condição, mas já vou aproveitar para dar a dica também. Todo mundo que já foi aluno de um programa de pós-graduação na USP, eu fiz na FIFELESH, tem que fazer também. E foi desligado sem concluir, pelo motivo que seja, precisa fazer um pedido de nova matrícula. É quase que uma profissão de fé, dizendo assim, olha, confia em mim que dessa vez vai.
É mais ou menos essa a lógica do pedido de nova matrícula, tá? Então, é importante que isso seja feito. Mas eu já falei demais, a professora Juliana. Não, acho que ela quer fazer uma... Ah, pois não, desculpa, esqueci. Só um minutinho, o microfone para o pessoal da transmissão. Espero que isso não aconteça, mas em caso de reprovação no exame de qualificação, qual é o procedimento? Há uma nova chance. Isso, há uma nova chance, há uma nova chance, contam 60 dias do dia da reprovação, claro, do dia seguinte, né? Então, fez a banca hoje, amanhã começa a contar o seu prazo, no próximo dia útil começa a contar o seu prazo de 60 dias. Você tem que depositar de novo, agendar de novo e se submeter ao exame novamente. O prazo final não muda. Então, você perdeu tempo, né, na vida. Porque a banca, normalmente, quando reprova, pode até manter o mesmo texto, mas está dizendo, olha, o que foi apresentado até aqui não tem nenhuma qualidade, você precisa refazer. Se for esse modelo, e você nos 60 dias correu atrás do prejuízo, apresentou uma coisa com qualidade, isso é aproveitado dentro da sua pesquisa para o texto final. Mas às vezes a banca fala, olha, esse tema aqui não tem nada a ver com a área de concentração, não tem nada a ver com o projeto acadêmico do seu orientador, nós precisamos mudar o tema. E aí é bem pior, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque na minha experiência, nem sempre essa reprovação no exame de qualificação, que é uma má notícia, mas nem sempre ela nunca, meu ver, é em prejuízo do aluno, no sentido de que, bom, foi reprovado, isso vai ficar uma marca na minha vida acadêmica. Me parece que é o contrário. A oportunidade do exame de qualificação é a benefício do aluno ou da aluna, né? E se a banca percebe que, porque o exame de qualificação, vejam o nome, quer qualificar aquele projeto. Então, vocês entram aqui, tem 3 fases, né? No ingresso de vocês, apresentam um projeto em que vocês precisam convencer um orientador ou uma orientadora de que vocês têm uma pesquisa a ser feita. Essa é a função do projeto de pesquisa de ingresso. Passada a metade do curso, vocês precisam se submeter a uma banca de qualificação, então não mais só orientador ou orientadora, para que o trabalho seja qualificado. Então, o exame de qualificação quer adjetivar esse projeto, quer dizer assim, atesto que o projeto resultará em uma tese ou uma dissertação. Essa é a função do exame, que nós, na banca, possamos vislumbrar e enxergar que existirá uma dissertação ou uma tese ao final. Porque, vejam, vocês ocupam uma vaga numa escola pública, né, e convenceram a nós, orientadores, de que é um projeto de pesquisa e precisam novamente nos mostrar que há uma tese e uma dissertação estruturada, projetada para frente ao final do prazo. É isso, para isso que o exame serve. Então, no exame de qualificação, vocês têm a oportunidade de dialogar não só com o orientador ou com o orientador, que já deve ter sido feito anteriormente, mas de ouvir comentários de outros especialistas sobre aquela matéria e ouvir sugestões sobre essa tese e essa dissertação projetada, e muitas vezes esses comentários mudam o rumo da sua pesquisa, né? Então é uma oportunidade muito rica, é uma oportunidade quase de co-orientação. Quem o orientador ou a orientadora indicam para essa banca são pessoas que vão ajudá-la a orientar aquele trabalho, ajudá-la, porque, de fato, cada um de nós tem nossa linha de pesquisa, nossas limitações aí na análise dos temas. Então, na minha experiência, reprovações no exame de qualificação, embora consumam um prazo adicional, são a benefício do trabalho do aluno, porque é uma oportunidade de reordenar o trabalho, de novamente refletir sobre aquilo e dizer: é possível enxergar uma dissertação projetada aqui, é possível adjetivar esse trabalho como um trabalho que vai chegar até o final. E às vezes uma aprovação de um trabalho que deveria ter sido reprovado carrega problemas nesse trabalho, carrega equívocos metodológicos, carrega ilusões do pesquisador.
e em um desserviço ao prazo final. Porque aí vocês têm um prazo correndo e um trabalho que não está no trilho, um trabalho que ainda não está redondo. Então, eu tenho um pouco de, assim... Carinho por reprovar. Não é carinho por reprovar. Um pouco, na verdade, como é que eu vou dizer isso? Uma necessidade de tirar a conotação negativa dessa reprovação. Consta uma reprovação. Só que, na verdade, não é uma reprovação, é a concessão de um prazo adicional para que vocês possam ajustar esse trabalho e demonstrar para a banca que existe uma tese ou uma dissertação ali ainda. Caso contrário, caso vocês sigam, onde vai aparecer esse problema? Na banca final. O que eu garanto é muito pior. É muito pior. Ali não tem refresco. Porque aí não tem possibilidade de reapresentar. E vamos lá, falei dos 3 momentos. Projeto, convencer que tem uma pesquisa a ser feita. Qualificação, convencer, pedir à banca que ateste que tem uma dissertação e uma tese projetada. Depósito de tese e dissertação final, só cabe ao candidato e à candidata defender o seu trabalho, responder à arguição, reagir a críticas. Não cabe consertar. Então, por exemplo, quando um aluno diz em banca final, eu farei os ajustes da banca, eu sempre digo, não há mais possibilidade de ajustes, a não ser uma versão corrigida, que são correções formais, eu não tenho mais tempo de reformular nada. Ali eu estou para defender o meu trabalho, defender a minha tese, justificar as minhas escolhas. Então, me parece que mudanças no percurso podem ser feitas no exame de qualificação. Tá? E é nesse momento que a gente admite mudanças de rota a benefício do aluno, a benefício do trabalho, a benefício da pesquisa que vai sair melhor qualificada, com mais qualidade, com mais complexidade e respondendo melhor a pergunta que vocês querem responder no trabalho de vocês, tá? E para não dizer que eu não falei das flores, pode ter um outro desfecho do exame de qualificação, que é a banca entender no mestrado que seu trabalho é tão original, seu trabalho muda o estado da arte naquela matéria, que você deve ser promovido, num certo sentido, que o trabalho deve ser convertido para o doutorado. Isso pode ser um desfecho da banca também, e acontece. E é aqui uma possibilidade real para alunos que desenvolveram o seu trabalho num nível de originalidade, num nível aí de complexidade que atinge o patamar do doutorado. Lembrando que, nessa hipótese, nós precisamos alertar vocês de que é preciso ter a segunda língua já no exame de qualificação. Então, para vocês poderem se beneficiar da oportunidade de uma conversão de mestrado em doutorado no exame de qualificação, é preciso que vocês tenham a segunda língua. O segundo idioma no processo seletivo. Nós já tivemos casos na CPG em que a banca orienta pela conversão, o candidato quer converter, mas não tem a segunda língua e é uma pena, perde essa oportunidade. É muito difícil da gente conseguir conciliar a ausência de língua com a conversão. Conseguimos? Eu quero, mas acho que tem uma pergunta aqui. Tá, só para eu terminar aqui, uma coisinha que eu queria dizer sobre esse capítulo, e aí tiro o chapéu de vice-presidente da comissão e ponho o chapéu de orientadora. Algo que eu aprendi com os meus colegas e com um colega do Departamento Civil, numa qualificação, é que talvez seja pouco útil para a banca ter o primeiro capítulo. Só para vocês refletirem e discutirem isso com seus orientadores. O primeiro capítulo, em geral, é um capítulo de premissas. É um capítulo de contextualização. A banca precisa ir direto ao tema. Eu brinco que, em geral, o núcleo das teses, aquele capítulo que é o coração do seu trabalho central, é o capítulo 4. E, por vezes, e aí falo porque a minha tese é no capítulo 4. A gente gasta um tempão no 1, no 2, no 3, e quando chega o 4, que você precisa responder efetivamente e objetivamente a pergunta de pesquisa, faltou fôlego, faltou tempo, eu estou premido pelo tempo, eu estou premida pelo tempo, e
nos capítulos anteriores falei de tanta coisa que eu não estou usando no capítulo 4 que nem precisava. Outro ponto. Nem tudo que o pesquisador precisa saber, o leitor precisa saber. Coloquem no trabalho que é necessário para que o leitor acompanhe o raciocínio de vocês e para que vocês possam exaurir o seu tema de pesquisa. Não tem nada mais frustrante como acadêmica, quando eu estou fazendo uma pesquisa para escrever um artigo. Vou lá na biblioteca, tem uma tese que tem o tema exato do que eu preciso para montar meu raciocínio no meu artigo. Abro a tese. Premissas, e não chega no tema, não responde a pergunta. Então, o título é preciso, mas o conteúdo não alcança o que prometeu. Isso é muito ruim. Isso, né, descumpre a promessa feita para o leitor. Eu prometi te entregar uma análise precisa, profunda e fiquei muito tempo nas premissas. Então, reflitam sobre isso. Porque o exame de qualificação é um exame para vocês, para que vocês tenham a chance de discutir o projeto de vocês. O projeto agora de dissertação ou tese, não mais de pesquisa, né, porque a pesquisa tem em andamento. Que vocês tenham a oportunidade de submeter ideias a essa banca, a testar ideias. Então, sejam usados nesse exame, aproveitem essa oportunidade. Não é todo dia que 3 professores param a agenda para ler o seu trabalho e discutir o seu tema. A escrita é muito solitária. A atividade acadêmica é muito solitária. Os orientadores também têm uma agenda apertada. Então, aquele tempo de discutir com 3 especialistas o seu tema, se você entrega algo ralo, algo pouco desenvolvido, se perde essas chances. Ou algo que, sim, é vertical no capítulo 1, mas eu não sei onde essa tese vai parar, não adianta, né? Você não consegue cumprir a finalidade do exame de qualificação. Então, tudo que eu estou dizendo aqui tem que ser submetido aos orientadores de vocês. Claro, cada um tem um método de trabalho, mas me parece, e para os meus orientantes foi uma dica preciosa, vão ao núcleo do tema desde logo. Esgotem a pesquisa no núcleo do tema, pensem nas decorrências disso, até porque, conhecendo verticalmente o núcleo do tema, vocês conseguem estruturar aquele índice que o Gustavo disse. Coerentemente pensando que premissas eu preciso falar, tem várias que eu preciso conhecer, mas eu preciso escrever sobre poucas delas, que vão orientar meu raciocínio para enfrentar o tema. E aí um capítulo interessante, que pode ser muito útil para futuras pesquisas, é assim: diante disso, diante da minha conclusão sobre o núcleo do meu tema, que horizonte de pesquisa eu vejo? Que decorrências eu vejo das conclusões que eu cheguei para um futuro pesquisador? Olha, acho que isso abre caminho para se investigar tal coisa nesse ramo do direito. O próximo pesquisador, o próprio mestrado, isso não precisa ser um doutorado. Isso foge ao escopo essa decorrência, mas eu já estou enxergando aqui o próximo pesquisador pode fazer esse trabalho. Então, tem essa riqueza do exame de qualificação, e por isso que nossos colegas de Portugal elogiaram tanto. Porque é um momento precioso, quase de coorientação, de um brainstorm sobre o trabalho de vocês. Pois não. Oi, tudo bem? Eu tenho 2 dúvidas concernente à possibilidade de conversão da dissertação de mestrado do exame de qualificação para uma tese de doutorado. A primeira dúvida é em relação à comprovação da segunda língua estrangeira. Por exemplo, a pessoa chega no exame de qualificação e fala para ela que ela pode converter a dissertação em uma tese de doutorado. Como que ela conseguiria comprovar a segunda língua? Seria através de exame de proficiência, como o DELF, DALF, ou teria que fazer uma prova de teste? A segunda dúvida é em relação ao tempo de Perdão. A segunda dúvida é em relação ao tempo de duração depois dessa conversão. Porque o tempo de duração do mestrado costuma ser menor que o doutorado. Se a pessoa chega no exame de qualificação e deixam ela converter a dissertação em uma tese de doutorado, o prazo para fazer a banca final, ela aumenta ou continua o mesmo no mestrado? Vamos lá. Primeira das suas perguntas, problema da língua estrangeira. O nosso programa, hoje, aceita exclusivamente o exame aplicado pela FUVEST. Então, se você vai qualificar, se você acha que pode ter uma sinalização de conversão, se esse pode até ser o seu desejo, vá.
Eu acho que vão dizer para eu. Tá bom, se você acha isso, já se inscreve na prova, faz a prova da segunda língua. Eu não fiz o mestrado na casa, fiz o mestrado no exterior. Quando eu fui entrar no doutorado, eu precisava comprovar 2 línguas, porque na universidade onde eu fiz não se exigia proficiência. Eu fiz 3 provas. Eu fiz o inglês, francês e italiano. Em 2 eu passo, passei nas 3. Ótimo. Paciência. Gastei um dinheiro a mais? Gastei. Perdi uma parte do meu tempo? Perdi. Mas e se eu tivesse reprovado numa delas por alguma razão? Não teria que esperar 1 ano para entrar no doutorado. Então vejam, não custa você se programar para fazer a prova. Aliás, sexta-feira que vem sai o edital das provas de proficiência. Então, você já acha que pode ter essa oportunidade na vida, se organiza para fazer. Com relação ainda à conversão, sim, se você converter, você vai ser rematriculado, digamos assim, num curso chamado doutorado direto. E o curso do doutorado direto, ele tem prazo específico no nosso regulamento. Então, o item 2 traz os critérios para seleção. Você tem que provar 2 línguas, está aqui no 2.8, número 1. Né? E você tem também, no caso de conversão, prazos diferenciados. No mestrado, o seu prazo era de 30 meses. Você ganha 1 ano e meio a mais. Você passa a ter 48 meses para concluir o doutorado direto. Só que você vai ter que fazer mais créditos. Para o mestrado, você precisava de 8 créditos, vezes 4 disciplinas. Você precisava de 32 créditos. Podendo 8 deles serem créditos especiais. No doutorado, obrigatoriamente, você precisa de 8 créditos especiais. E o aluno do doutorado direto, ele precisa, além disso, de um volume de 48, acho, créditos. Sim. São 48? Onde? Aonde? Estamos. 56. Parágrafo 1º do item 4.3. Que serão cursados obrigatoriamente 56 créditos em disciplina, Isso. mais 8 créditos especiais. Então, dá um total de 64 créditos, certo? Essa conversão traz um outro aspecto que eu queria pontuar a partir daquilo que a professora Juliana falou. Enquanto ela falava, eu fui pensando nisso. Você, quando faz o seu exame de qualificação no curso de mestrado, você apresentou um projeto de qualificação de uma dissertação. A banca vislumbrou naquele mármore, como dizia o Da Vinci, dava para tirar uns pedacinhos de pedra sobressalente e revelar a escultura. Tinha uma tese ali. Mas você não foi qualificado como aluno de uma tese, como um aluno de doutorado. Então você precisa, em princípio, fazer um novo exame de qualificação na metade do novo prazo, que é logo ali. Então tomem cuidado, se a banca sugerir a conversão, requeiram logo. Por isso ter a segunda língua é importante. Mas, porque nós tivemos muitos problemas desses no passado, nós colocamos no regulamento atual, mas presta atenção, se você é mestrando no regulamento velho, não se aplica a você necessariamente. Porque você está no mestrado do regulamento velho. Você vai entrar no doutorado direto do regulamento novo. Mas no regulamento velho não tem essa regra. Você pode
pedir, quer dizer, a banca pode dizer na ata que o candidato ou a candidata estão dispensados de um novo exame porque já houve a análise do projeto como sendo de uma tese. Então, isso é uma possibilidade, não significa que todos os presidentes e membros de bancas examinadoras concordarão em atestar essa dispensa. Já aconteceu comigo, de a gente estar avaliando um mestrado, eu falar, gente, mas o que foi apresentado e o que nós discutimos foi o mestrado. A ideia da conversão surgiu depois pela originalidade do tema, pela maturidade do candidato, mas isso ainda não transpareceu no texto, eu quero um novo exame. Tem que fazer. Tá? E mais uma coisa. Nessas 3 fases que a professora Juliana mencionou, no mestrado, na fase intermediária, no exame de qualificação, você tem normalmente 2 colegas que não são o seu orientador. Se os 2 forem do programa, só um deles estará na banca final. Porque, necessariamente, as bancas têm que ser exógenas. No nosso programa, a maior parte dos votos vem de pessoas externas ao programa. O orientador está ali, mas ele não vota. Então, no mestrado tem um membro do programa e 2 de fora. Em outros programas não é assim. Então, estou repisando, porque se você fez mestrado em outro lugar e lá você tinha 2 da casa e 1 de fora, aqui é o contrário. A exogenia é um critério importante para nós, para não ser uma aprovação de acordo de conveniência. E, no exame de qualificação do doutorado, existe a possibilidade de repetir todo mundo. Porque como a banca são 6 membros, mesmo que eu tenha 2 de casa, 2 da casa, eles podem se repetir na banca final. Eu vou convidar 3 externos que ainda não avaliaram o trabalho. Isso já te traz uma vantagem muito grande, porque você tem ali um aliado ou uma aliada. Alguém que avaliou o seu trabalho, que te fez sugestões, que você e o seu orientador ou sua orientadora decidiram acatar, e aí é um aliado de primeira hora, ou que vocês decidiram não levar em consideração fundamentadamente, mas você já sabe como responder para essa pessoa diante da crítica que ela formulará, provavelmente, de por que você não foi por esse caminho, como nós sugerimos no exame de qualificação, as razões que você já discutiu com o seu orientador, com a sua orientadora, e já tem como justificar a sua escolha. Então, é muito positivo, no meu modo de ver, esse modelo. Isso fica como dica. Como agora a gente consegue trazer nas qualificações gente de fora, que se dispõe a fazer esse exame virtualmente, você passa a ter também a possibilidade de repetir 2 no mestrado. Só um vai ser externo. Só um ainda não avaliou o trabalho. Isso dá um pouco mais de tranquilidade, não é? De que você está no caminho certo. Isso dá um pouco mais de relevância para essa etapa intermediária. E isso reforça tudo o que nós falamos até aqui. Então, eram essas 2 considerações, a da possibilidade de aproveitar o exame de qualificação na conversão, se a banca assim fizer consignar em ata, e o aspecto da composição das bancas, que é algo que pode andar ao seu favor. Às vezes acontece de você, inclusive, enfrentar na banca de qualificação alguém que tem até uma implicância pessoal com o tema. Né? O orientador, a orientadora vai olhar e dizer, bom, ele teve aqui, mas agora na banca final não vamos mais chamar. Ok, também é um aprendizado para todos. Né? Isso acontece, não tem problema nenhum. Aliás, é saudável. É saudável. Aliás, é saudável que aconteça, que você tenha alguém que vá ser crítico, né? Que vá te colocar contraponto, que vá tentar olhar porque você não está olhando, né? E te desafiar a
defender efetivamente o seu trabalho nessa fase de qualificação, para que você possa aprimorar a pesquisa até a fase final. Então, não fujam do debate, da dificuldade, sabe? Porque é isso que vai trazer uma melhor qualidade para o trabalho, uma maior riqueza, maior interdisciplinaridade. Ter alguém externo na banca de qualificação ajuda a olhar por outros ângulos. Uma outra coisa que eu queria dizer rapidamente é, se o orientador ou orientadora de vocês permitirem, conversem isso com eles, e se o candidato, que é mais velho, que está ali um pouco à frente no curso que vocês permitirem, assistam os exames. Os exames são públicos, aqui a qualificação, por ser um exame mais ainda em construção, né, de um trabalho em construção, por vezes acabam sendo... a pessoa não traz família, não traz amigos para o programa de qualificação, é isso que eu quero dizer, não tem audiência, né? Acaba sendo uma providência mais interna e não algo externo, mas conversem, vocês podem assistir exames de colegas e isso também é bastante enriquecedor. Era uma sugestão que eu ia fazer. Eu tive vários orientandos na minha vida. Um dos meus melhores orientandos, desde que ele fez mestrado e doutorado comigo, desde que ele entrou, ele era figurinha fácil em exames. Qualquer colega de classe que falasse, vou fazer exame de qualificação, eu posso assistir? E ele foi assistindo, não só exames como, de qualificação, como exames finais. Isso deu a ele uma musculatura de se antecipar a eventuais críticas, a eventuais pontos que a banca pudesse indicar como fragilidades daquilo que ele estava construindo, e ele se antecipava. Ele já fazia uma escolha a partir daquilo. Ele só sabia que isso podia acontecer porque ele assistia esses exames. Então, há uma relevância muito grande nisso. E, como a professora Juliana, eu também recomendo que vocês usem desse expediente. Outra coisa que é mais difícil para a gente fazer, mas eu tive a oportunidade de substituir o Gustavo numa banca de um aluno dele, e me chamou muito a atenção a maturidade que o aluno teve para fazer isso. Por vezes, se distanciar um pouco do trabalho. Então, depositor, se distancia um pouco do trabalho. Volta a ler o trabalho. Mas volta a ler o trabalho não como autor do trabalho, porque isso requer uma certa maturidade psíquica mesmo. Nem sempre a gente consegue se distanciar. E ele fez isso e me chamou muito a atenção. Depois da arguição dos examinadores, ele apresentou quais eram as críticas que ele próprio, antecipando a banca, faria sobre o próprio trabalho, onde ele via que não foi aprofundado o suficiente, onde ele via que precisaria de uma outra metodologia, e várias das questões que ele trouxe eram condizentes com o que a banca trouxe. Esse exercício de vocês, como eu disse, é muito solitário escrever. E por vezes a gente fica tão imerso que se confunde com o próprio trabalho, os orientadores também, e não enxergam, né, contrapontos. Mas às vezes, se a gente tiver tempo e essa maturidade, nós mesmos conseguimos nos distanciar e reler com olhos de terceiros, né, com olhos mais frios aquilo, para tentar antecipar quais seriam as nossas próprias críticas desse trabalho. Quantidade de membros da banca, seja a aplicação na defesa final, é fixa ou é mínima? A gente teve essa questão. É fixa, É fixa. Tá? A gente já teve um pedido de inclusão de um membro a mais e não é possível. De novo, é um problema até do sistema. Não está parametrizado para só compor na ficha, na ata, os nomes daquele número que o programa indicou no regulamento. É impossível colocar mais. E a gente também teria um problema de quórum, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, num doutorado, a banca é composta por 6, mas o presidente ou a presidente não tem voto, 5 que votam, né? Se eu incluo mais alguém, pode dar empate. O regulamento não quer isso. Então, tem uma série de decorrências do número de membros da banca que impedem a inclusão de mais gente. Bom dia. Na verdade, é uma
Curiosidade, nos exames de proficiência, por que o espanhol não está incluído? Bom, isso é histórico, é tradicional. Desde que o programa foi fundado, se pressupõe o espanhol. E ele conta como uma segunda língua? Não. Porém, Nós tivemos, quando fomos aprovar o regulamento, uma enorme discussão. Que, por exemplo, um professor dizia, mas e se eu tiver um orientando que quiser analisar as decisões da Corte Constitucional de Israel e ele fala hebraico, por que não o hebraico? Bom, aí tem um problema de gerenciamento também, né? A gente gerenciar isso no programa é muito complicado. Eu precisaria, imagina, fazer uma prova de hebraico para 1, 2 candidatos. Qual é a relevância administrativa, a eficiência de uma decisão como essa? E o espanhol, em que pese muitas vezes a gente achar que é capaz de falar espanhol, e acabar falando um portunhol, que não é nem um galego português, né? Ainda é uma coisa pior do que isso, com todo respeito à Galícia e à sua língua, mas aquilo que a gente inventa ao falar o espanhol nem sempre é inteligível. Mas a leitura, eu acho que o exame de proficiência ele serve muito para isso, para você ter acesso a textos e conseguir compreender esses textos, né? Então, historicamente, as discussões sempre giraram em torno dessas 4 línguas, o inglês, o francês, o italiano e o alemão, como possibilidades de se cobrar leituras nas disciplinas ou dos candidatos. Agora, você veja que o alemão nem é uma língua comum nas bibliografias das disciplinas, até porque o número de pessoas que presta o exame de alemão é muito baixo ainda. Ele está crescendo. A cada ano a gente vê um número maior de pessoas prestando, mas ele é baixo. O espanhol é pressuposto. Voltando à questão da composição da banca, tem um ponto que eu não entendi muito bem. Chamando um membro externo para qualificação, eu posso chamar esse mesmo membro externo para defesa final? Não tem problema nenhum. Como também pode mudar integralmente a banca, certo? Eu sou de uma área que é o Direito Internacional Privado. Sou professor titular de Direito Internacional Privado. Meus alunos normalmente trabalham temas que têm um vínculo de direito material. É raro eu ter um aluno que vai trabalhar um assunto teórico de Direito Internacional Privado. Já tive, mas é raro. A maior parte vai discutir a lei aplicável ao contrato A, a lei aplicável à relação de família X, etc. Eu tenho por hábito montar exames de qualificação em que eu convido alguém da área do internacional privado e eu convido alguém da área material ou processual que o candidato tem por objeto de pesquisa. E é um fenômeno muito curioso, que nem sempre eu repito essa composição na banca final. Mas, e eu aviso os meus colegas de direito material que eu quero eles na qualificação, mas talvez eles não sejam convidados para a banca final. Por quê? Porque o direito material é um pressuposto muito importante para a qualificação da relação, para entender qual é o conceito quadro, para chegar à lei aplicável, etc. Mas depois, para o desenvolvimento final do trabalho, esse é um pressuposto que tende até a desaparecer. A pessoa vai precisar fazer um capítulo de qualificação? Não sei, às vezes nem precisa. Então, a presença do colega de direito material ali, ou de direito processual, acaba sendo até desconfortável para ele. Pela especificidade do tema, não que normalmente as pessoas acham o direito internacional privado chato, eu não sei porquê, porque eu acho a matéria mais interessante que tem. Mas o aspecto
da composição me ajudam. E é muito importante, porque as críticas que vêm do pessoal do direito material, do direito processual, que, vai lá, nem sempre são assim tão pertinentes, porque há uma tendência, pertinentes para o objeto de pesquisa do meu orientante, tá? Bem entendido. Porque há uma tendência desse examinador de ficar discutindo os meandros do direito material e do direito processual. Mas aquilo é de extrema relevância. Eu falo para eles, vocês não fazem ideia de como vocês ajudam ao participar do exame de qualificação para o candidato aclarar as suas próprias ideias a respeito daquele assunto. Estou dizendo isso porque talvez vocês sejam da área de História do Direito, de Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito, e o pressuposto pode ser o mesmo, e pode ser muito relevante, né? É algo a se pensar. Às vezes, uma banca, havia um antigo professor aqui na faculdade, um professor de medicina legal, que dizia o seguinte: o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até que chega a hora que ele sabe quase tudo sobre quase nada. Fazer uma banca só de especialistas, aquele assunto, no meu modo de ver, é algo muito importante para a defesa final, mas talvez para o exame de qualificação não seja. Porque a tendência de você mergulhar no abismo com quase nada fica muito grande, muito tentadora. Às vezes é importante ter alguém com conhecimento mais horizontal e menos vertical daquele assunto, porque essa pessoa vai poder dizer, pera lá, você está partindo de um pressuposto que não faz sentido para todo mundo. Só um minutinho, tem alguém lá. Eu ia completar, só dizer ou alguém de filosofia do direito, porque sempre agrega muito nas qualificações de qualquer área. Porque aí o inverso também existe, né? Se você é de uma área dogmática, penal, direito processual, direito civil, comercial, você ter alguém da história do direito, da filosofia do direito, ou mesmo do internacional, seja do internacional público ou do internacional privado, dependendo do tema, dá essa abertura de horizontes que muitas vezes permite o desenvolvimento melhor da pesquisa. A gente já vai aí, tem alguém lá em cima, pois não. A pergunta é burocrática, né? A respeito de qual é a quantidade de créditos que eu preciso ter especiais para fazer o depósito de qualificação do doutorado. Isso eu não preciso de créditos especiais porque eu preciso do depósito de qualificação, eu só preciso comprovar esses créditos especiais para a tese. No doutorado direto ou no doutorado com mestrado? Doutorado com mestrado. O regulamento é novo, a gente também vai consultar aqui e já te falo. No antigo é só disciplina e tinha um limite de crédito, você não precisava ter tudo. Na nossa época precisava ter tudo para poder qualificar. Sim, 100%. Né? 100%. Da nossa época, agora não. Sabe como é que vai ser mais fácil da gente ver isso? Na segunda parte. Olhando a sua ficha de aluno. Se você não se importar. E talvez a gente possa fazer na segunda parte com o Cássio e a Camila. Com a secretaria. O pessoal da secretaria vem. A gente vai fazer a segunda parte com a secretaria aqui, abrindo fichas de aluno, mostrando para vocês onde estão as informações. Se você abrir sua ficha de aluno, lá embaixo, depois das listas das disciplinas nas quais você já se matriculou, tem um quadrinho. Créditos necessários para depósito de qualificação e depósito final. Ali está escrito já. Tá? Mas o item 7.1, parágrafo 1º aqui do nosso regulamento, fala o seguinte: o exame de qualificação somente poderá ser realizado após o cumprimento dos créditos obrigatórios em disciplinas da seguinte forma: mestrado 32 créditos, doutorado 16 créditos e doutorado direto 56 créditos. Os créditos especiais obrigatórios poderão ser comprovados até o depósito da tese. Então, os especiais vão ficar depois.
Sim, sim. Eles, na verdade, o exame de qualificação, veja, somente poderá ser realizado após o cumprimento dos 16 créditos para doutorado direto. Então voltou a ser 100% dos créditos de disciplinas. De disciplina, sim. É que na nossa época era 100%, né, de tudo. Porque só tinha crédito de disciplina, era difícil ter crédito especial naquela época. É um questionamento acerca da composição das bancas. É possível ter pessoas na banca que não sejam da área do direito? Sim. Sem problema. Medicina, economia, sejam doutores, essas pessoas podem participar. Eu mesmo tive uma orientanda que trabalhou em um contrato internacional ligado à área médica e o professor Paulo Saldinho, da Faculdade de Medicina, estava na banca. A professora Juliana deve ter tido várias experiências com colegas da FEA. Sim. Voltando à questão da proficiência, da comprovação de proficiência, considerando que o documento, a comprovação se dá pelo exame da FUVEST nos últimos 2 anos, não interessa na inscrição, na hipótese da conversão do mestrado para o doutorado, eu preciso comprovar novamente que o doutorado por ele já para ela. Não, porque se você já tem ele cadastrado na sua ficha de aluno, já é um seu direito adquirido, digamos assim. Mesmo que você tenha feito o mestrado há 10 anos atrás, e lá conste a sua proficiência em inglês, por exemplo, e você vai entrar no doutorado agora, você vai precisar comprovar só mais uma. Tá? Não precisa... ele vence se ele não for usado, mas se ele estiver consolidado, seja no histórico escolar, seja no diploma. Isso eu estou dizendo se você fez mestrado fora, porque muitas vezes isso, cada instituição vai registrar isso em algum lugar. Para nós é suficiente. Só um minutinho, tem ela primeiro, a gente já vai aí. Alguém pode passar o microfone lá para ela. A minha dúvida é sobre os créditos nessa questão da conversão do mestrado para o doutorado direto. Porque, assim, para fazer a qualificação do mestrado, eu cumpri os 32 créditos. Acontece que para o doutorado direto, os senhores falaram que são 56. Então, aí, como que isso funciona? Existe essa questão de, quando você dispensa de uma nova qualificação, tudo bem que sejam só os 32, ou essa dispensa só acontece se forem os 56? Se tiver que fazer uma nova qualificação, aí tem que ter os 56 também, ou bastaria os 32? Eu fiquei com uma dúvida nesse aspecto. Boa pergunta. A gente, se a banca dispensar, para dispensar está feito. Se ela não dispensar, você precisa ter os 56. Isso é o problema. Então, o que eu digo como sugestão, você tem que fazer um mínimo de 32. Não significa que você não possa fazer mais. Aliás, a partir do 33º crédito em que você se matricule, o sistema abre uma janelinha e diz assim, você quer aproveitar para um curso futuro? Sim ou não? Sim ou não? Porque se você já está fazendo aquilo, pensando que daqui a pouco você vai terminar o mestrado, vai entrar no doutorado, você clica ali, teu orientador anuindo, esse crédito fica liberado para ser aproveitado no outro curso. Chama crédito excedente. Então, de novo, se tem uma indicação do seu orientador, tem uma chance de você converter, que isso está indo muito bem, que está virando uma tese, continua fazendo disciplina. Mal não vai fazer. Mas a pergunta é muito perspicaz, porque a gente já teve esse problema, porque o prazo da segunda qualificação é muito curto e não dá tempo de completar mais créditos e a pessoa também se vê prejudicada por conta dessa regra. Bom dia, tudo bem? Eu queria saber, existe uma alteração de prazo em virtude do aproveitamento de créditos cumpridos com aluno especial? Você aproveita o crédito que foi cumprido com aluno especial. A partir do momento em que você o aproveita, os seus prazos para qualificar e para defender a dissertação se alteram, você já começou na frente? Já começou na frente. Hoje em dia, não mudam os prazos, só tem o benefício do aproveitamento. Não foi sempre assim, mas hoje em dia sim. Na nossa época, o prazo retroagia. Então, era desvantajoso ser aluno especial. Mas, agora, eles são
aproveitados sem retroação de prazo. Deixa eu só aproveitar aqui e apresentar, só para a gente apresentar vocês. Apresentei vocês. Bom, vamos lá. Estamos aqui com o Cássio, que é o nosso responsável lá pela Secretaria de Pós-Graduação. Cássio é analista para assuntos administrativos na USP há bastante tempo, trabalhou em outros órgãos, veio para a Faculdade de Direito, trabalhou um bom tempo na comissão de graduação e há 1 ano e meio, mais ou menos, está na comissão de pós. Ele cuida, então, de todo o encaminhamento burocrático administrativo das questões que vocês demandam, requerem, etc. Ele divide, em certa medida, esse papel com a Camila, que é a secretária da comissão. A Camila que faz o encaminhamento para a gente designa relator, a Camila cuida da pauta, dos assuntos que precisam ir para a comissão. Nem tudo precisa passar pela comissão, algumas coisas no serviço administrativo isso acontece. E temos também o Samuel, que é aluno lá do curso de História na Faculdade de Filosofia, nosso estagiário, e é quem faz a triagem hoje da abinha do Janus chamada requerimentos. Né? Então o Samuel faz essa primeira leitura dos pedidos de vocês e aí encaminha para os outros funcionários da comissão que têm atribuições mais ou menos específicas. Né? Então, por exemplo, a Jaqueline cuida de todas as questões ligadas a bolsas, o Alexandre cuida do PAI, da emissão de diplomas, a Ana cuida dos convênios de dupla titulação, todas as questões ligadas à internacionalização, e assim sucessivamente. O Eduardo cuida dos agendamentos dos exames de qualificação e de defesa final, e acho que agora eu lembrei de todo mundo que tem alguma atribuição específica. Depois nós temos outras estagiárias lá na comissão que cuidam de algumas atividades específicas, como, por exemplo, subir para a biblioteca digital os arquivos das dissertações e teses, fazer o primeiro cadastro, que depois é completado pela biblioteca, fazem também uma triagem de outras questões, e temos outros funcionários que fazem serviços gerais, a dona Neide e o Frank. Né? Esqueci de alguém? Não. Não, foi todo mundo. Foi todo mundo. Então, Vou só aproveitar essas apresentações para aqui registrar a presença da Isabela, que é representante discente, e junto, ela vai dizer, mas junto com outras representantes discentes, tem feito um trabalho excelente conosco, né, em muita sinergia conosco, para que a gente possa ter um bom funcionamento da sessão de pós-graduação. Então, Isabela, se você quiser se apresentar e falar um pouco rapidamente da atividade de quinta-feira. tem mais uma pergunta? Então, primeiro faz a pergunta, depois a gente... Mais alguém vai querer fazer perguntas? Aqui, lá aqui. E aqui. Tá bom, aí vamos encerrar as inscrições para a gente passar depois para a segunda fase, tá bom? Minha dúvida, na verdade, é se existe um prazo para a concessão dos créditos especiais. Então, por exemplo, eu tenho um requerimento para o ativo que eu publiquei com os créditos. Eu estou encontrando esses créditos para qualificação. E aí não saiu ainda. E aí não sei como funciona isso. Isso funciona por lote. Tá? A gente junta ali uma quantidade. Entre hoje e amanhã, nós temos uma deliberação, que também está no site, que diz quanto que atribui para cada coisa. Então, os estagiários fazem uma pré-triagem, colocam numa planilha que já pontua mais ou menos automaticamente, e depois a professora Juliana e eu vamos analisar essa pontuação, eventualmente corrigir alguma coisa, e vamos aprovar em bloco a de referendo da comissão. Então, ao longo do mês, agora final de março, começo de abril,
já vão sendo cadastrados e depois, na reunião de abril, isso vai ser homologado pela comissão. Em tese, é um assunto de competência da comissão, mas nós preferimos, e aqui eu queria agradecer ao professor Francisco Satillo, ao professor Marcos Pérez, professor Francisco Satillo, do Departamento de Direito Comercial, Marcos Pérez, do Direito Administrativo, que trabalharam numa quantidade assim, de dezenas de pedidos para a gente ter esses parâmetros que foram fixados na deliberação. E agora fixados, a comissão delegou para nós a oportunidade de, feita essa triagem, feita essa avaliação, aprovarmos em bloco e depois só homologarem as nossas decisões. Então a gente vai ficar muito adstrito ao que está na regulamentação. Eventualmente, casos omissos na regulamentação, que pode acontecer, alguém requerer alguma coisa que nós não previmos lá como algo potencial. Isso não vai ser aprovado por nós, vai ser distribuído para o relator. Mas se o seu caso é um artigo, provavelmente ele vai ser definido ainda até o fim dessa semana. Nós vamos fazer isso bimestral ou trimestralmente, dependendo do volume, mas sempre atentos aos prazos que cada um tenha para seus depósitos. Bom dia. Uma dúvida sobre os créditos, a integralização dos créditos no exame de qualificação. Se esse prazo é até a data da inscrição no exame de qualificação, ou se é nesse prazo também de 60 dias contra essa integralização. Para realização. É para realização, caso está dizendo. Tá? Agora, obviamente, isso pode, para isso acontecer, é algo imputável ao docente, né? O docente que ministrou a disciplina, a hora que a disciplina se encerra, nós temos um prazo de até 60 dias para entregar as notas. Normalmente, a gente pede um trabalho, faz uma prova, depende do sistema de avaliação de cada docente. Mas vocês imaginam, uma turma com 30 alunos, cada um entregando um trabalho de 30, 40 laudas, leva tempo. Então, assim, é um prazo razoável, mas que às vezes alguns colegas têm dificuldade. E aí a gente corre atrás e pede para eles, passa tal aluno na frente que vai ter prazo. Então não custa fazer um requerimento lá pelo JAMS. Justamente, desculpa, para evitar esse desligamento, né? Para evitar um desligamento que depois a gente não vai conseguir resolver aqui, vai ter que ir para a pró-reitoria. Então, se vocês se anteciparem e dizerem, minha nota não saiu e eu vou precisar dos créditos para qualificação, é importante sinalizar para a secretaria, tá? Para que a gente possa tomar as providências. Desculpa. Primeiro, bom dia. Queria agradecer por essa oportunidade, que está sendo muito rica. E a minha pergunta, não sei se caberia melhor agora ou no segundo momento, mas é para entender um pouco melhor sobre os créditos especiais. Uma das possibilidades é a produção de artigos. E diz assim na resolução até 4 créditos. Eu queria entender quanto valeria mais ou menos um crédito. E eu também gostaria de, talvez, problematizar o requisito de ser primeiro autor. Não sei se é um requisito essencial, né? Se talvez altere a quantidade de créditos, porque essa definição às vezes fica um pouco aleatória e prejudica em algumas situações, né? Às vezes, dependendo do lugar, é por ordem alfabética, enfim, ou às vezes tiveram várias contribuições importantes e é mais difícil selecionar quem vai ser o primeiro e o segundo, só a primeira pessoa, a princípio, na minha leitura, parece ser contemplada com os créditos especiais. Então, são esses 2 pontos que eu gostaria de levantar. Muito obrigada. Bom, aí nós temos a deliberação número 6, que é essa que define a concessão dos créditos especiais e a concessão de créditos por disciplinas cursadas fora da USP. Também é uma possibilidade. Você vai fazer uma disciplina na Unicamp, por exemplo, na Unesp, na Federal do ABC, e você quer aproveitar esses créditos. No que diz respeito aos créditos especiais, nós temos aqui, com relação a artigos publicados em periódicos, a seguinte atribuição, artigo 3º. A gente dá 4 créditos se a revista é Qualis A1 ou A2, ou se ela é estrangeira, mesmo que ela não tenha sido ainda qualificada pela comissão
qualis da CAPES. Tá? E se o artigo estiver em língua estrangeira. Se ele for publicado no exterior em português, são 3 créditos. Assim como artigos publicados em revistas do extrato B da Qualis. B1, B2, B3, B4, B5. 2 créditos se for C e 1 crédito se não for qualificado. 1 crédito significa 15 horas de atividades pelo regimento geral da pós-graduação. Então, a gente mais ou menos quantifica aquilo que se espera. Se você vai dizer assim, mas o meu artigo é ótimo, ele podia estar numa A1, mas você submeteu numa D, a gente tem um critério meio objetivo para estabelecer. Com relação ao artigo publicado em livros físicos, o artigo 4º é o que regulamenta e tem aí os outros possíveis créditos especiais. A segunda pergunta eu esqueci. É do primeiro autor, né? Primeiro autor. Então aqui também tem uma regra que a gente resolveu esse problema, eu só não lembro daquela tábua. É o segundo, né? Artigo 2º. Mas só enquanto o Gustavo encontra, na verdade, essa deliberação disciplina algo que já está no regulamento. Então, a gente tinha essa margem do regulamento para trabalhar. E o regulamento exige que o aluno seja o autor. Isso está no parágrafo 3º aqui, do artigo 60, que disciplina os créditos especiais. Então, os créditos referentes ao inciso 1 a 6 só serão considerados quando o aluno for autor. Então, a gente tinha essa margem, né? Aí, o que nós imaginamos? Nós temos 2 possibilidades. Alunos, autores que são todos, ou pelo menos 2, alunos do PPGD, e outros que sejam não alunos. Para os alunos, o requerimento deve ser formulado conjuntamente. Então, se você publicou com um colega de pós-graduação, você chega para ele e diz assim, eu vou pedir créditos especiais. Você vai querer pedir a partir daquele nosso artigo? E aí a gente tem que olhar conjuntamente. Mas não só isso. Os créditos concedidos aos coautores, diz o parágrafo 1º, serão divididos por cabeça e proporcionalmente, sempre que não houver indicação do primeiro autor. Então, dava direito a 4 créditos. Foi publicado uma Qualis A1, são 2 autores, os 2 são do programa, os 2 pediram 2 créditos para cada um. Se, entretanto, você chegar com o seu coautor e disser, você é o primeiro autor, vocês vão nos dizer quem é o primeiro autor. Aí, parágrafo 2º, os créditos concedidos aos coautores serão divididos por cabeça, porém de forma desproporcional, sempre que houver indicação do primeiro autor, devendo este ser agraciado com pelo menos 1 crédito a mais que os outros. Tá? E eventuais frações de crédito são descartadas. Então, foi um jeito que a gente encontrou para, nos limites do regulamento e do regimento de pós-graduação, contemplar todos. Então, se vocês 2 têm interesse no crédito, vocês apresentam o requerimento conjuntamente e não dizem quem é o primeiro autor, a gente divide proporcional. Se disser que 1 é o primeiro autor, você só contribuiu com um pedacinho, ele ganha 3, por exemplo, você vai ganhar 1. Ou ele ganha 2 e você ganha 1, dependendo do extrato da revista. Certo? Bom, nós apresentamos a Camila sem ela estar aqui. Essa é a Camila, bem-vinda aqui, Camila. Você queria fazer uma outra pergunta? Sim. Porque depois que a gente fez a deliberação, a CAPES mudou a estratificação, mas vai entrar no período 4 créditos. Tá? Desculpa, o microfone. Sim. Desculpa, é que eu tomei conhecimento dessa deliberação aqui. Então, eu queria entender se o pedido já foi feito separadamente por alunos. A primeira autora só fez o pedido. Eu não me coloquei porque eu achei que pela resolução que eu vi, eu não enquadraria. Já perdi a chance de... Pode adiantar o pedido, porque a gente ainda não aprovou. Se não foi apreciado.
Agora, se foi apreciado, foi concedido créditos a ela, isso vai estar na nossa tabela e se o seu pedido aparece lá, não vai se referir ao mesmo artigo que já está lá, e a gente não vai poder conceder. Né? Isso é para evitar que pessoas mal intencionadas comecem a fazer um bonde de autores, 10, não sei coisas, aí pede, publica no A1 e todo mundo quer, então aquilo que valeria 4 vira 40. Não dá também. Porque lembrando que a produção discente é pontuada pela CAPES para o nosso programa. Então, não faz sentido a gente ter uma regra interna que não reflete a regra externa de pontuação do nosso programa perante a CAPES. O mesmo artigo tem uma pontuação única lá e a gente precisa que isso seja refletido internamente. Me perdoe, não estou aparecendo bastante, mas é só porque é uma situação do Comped, que a gente apresenta e no final eles escolhem alguns textos para virar publicação de revista. Até então, quando eu pesquisei a minha revista, ela não tinha uma avaliação Qualys. Mas eu fiz a besteira de pedir como artigo, sem me atentar a essa resolução. Talvez eu me pontuaria mais como apresentação em congresso. Pode retificar também. O seu pedido. Obrigada. Como é que é seu nome? Meu nome é Daniele. Depois você passa o seu nome e o seu número USP, como a gente deve despachar isso entre hoje e amanhã, a gente pula os teus, se você não tem urgência, você fica na próxima leva para dar tempo de você reformular os seus pedidos. E eu ia te pedir também para deixar seu nome, para ver se o seu pedido, já que você tem essa preocupação do prazo, para a gente checar lá. Só o microfone. Não, prorrogação de prazo, isso entra na rotina dos termos da deliberação. É primeiro pedido? Então provavelmente já foi até cadastrado. O que é segundo pedido depende de deliberação da comissão. Então, aí as reuniões são mensais. Caso está me dizendo que o volume está grande, porque isso também é a Pró-Reitoria que cadastra. Ela está demorando um pouco para cadastrar. Tá? Já peguei para passar para ela, mas não vou tirar uma dúvida. É disponível. A gente vai responder um momento da pré-matrícula, ou sim ou não. Se isso é alterado por um pedido administrativo a qualquer tempo durante o curso, que é a defesa da tese, e que algumas coisas fazem interesse no aproveitamento do crédito mudar após essa escolha pré-tese, você faz mais disciplinas, ou, por exemplo, você cancela. Não, mas vamos supor um aluno que não vai poder, ele não quer que essa vai para o diploma, ele quer que ele vira disponível, quer que as demais passem a ser aproveitadas. Se isso é multado, e se ele, por exemplo, não tem expectativa de aproveitar esse crédito em outro momento, e aí deixa todos para ficar pelo curso e devem vir no diploma, se isso após formado, surge o interesse dele fazer o curso, se ele pode fazer um requerimento ainda do programa do qual ele era, né, e pedir, ou se o novo programa, a chance disso ser aproveitado, porque o novo programa constata que ele fez mais crédito do que o programa anterior exigiu. O regulamento dá um prazo para esse aproveitamento, você não consegue aproveitar crédito muito velho, até 36 meses, né? E entre programas depende do regulamento do programa, se ele vai aceitar ou não. O orientador também tem que dar aval, etc. E o sistema só começa a liberar a pergunta se você quer tratar como crédito excedente quando ele realmente é crédito excedente. Então, se a primeira disciplina que você fez, você tirou B e agora você quer jogar ela, então não dá. Isso ele só vai perguntar a partir do momento que efetivamente é excedente. Tá? Bom, pessoal, a professora Juliana tem aula na graduação. Sim. Então, nós vamos encerrando essa primeira parte apenas, para que ela possa ir para a aula dela, e nós vamos continuar aqui com o pessoal da secretaria, mas eu vou tentar ficar de boca fechada, deixar eles falarem, porque eles conhecem melhor a parte procedimental. Eu só vou esperar a Isabela se apresentar e eu vou. Bom dia. Obrigada, professores, pela oportunidade de falar.
Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Isabela. Eu sou representante discente da pós-graduação. Eu sou parte de um grupo de mulheres representantes discentes. Somos todas mulheres representantes que está na gestão agora. Nós já estamos na segunda gestão. E eu quero me colocar à disposição de todos vocês que estão aqui, que estão investindo agora, ou que eventualmente já estão em casa, as pessoas que estão assistindo a gente remotamente. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação ao programa, entrem em contato com a gente, que a gente pode tentar ajudar na medida do possível. Eu participo da comissão de pós-graduação, mas também nos departamentos e outros colegiados da casa. Queria dizer que a gente tem um Instagram, que a gente procura publicar coisas de interesse dos discentes, que é pós-FD-USP_movimenta. E quero dizer também, convidar todo mundo que está aqui a participar de um evento que a gente vai fazer na sexta-feira, que é o evento de encerramento dessa semana de recepção aos alunos. A gente vai fazer uma atividade com a Aline Freitas, que é uma colega nossa, doutora pela casa, doutora em Direitos Humanos. E a gente vai, a partir desse evento, dar início a uma série de encontros que a gente programou para conversar entre nós, pós-graduandos, sobre a nossa atividade de pesquisa. Então, são oficinas de técnicas de bem-estar e de autorrealização para a gente discutir os nossos processos de produção de pesquisa conjuntamente, mediados pela LIA. Na sexta-feira a gente vai fazer um primeiro encontro, vamos falar um pouco sobre esse tema, falar sobre como planejar o nosso percurso, desde o ingresso até a defesa, como lidar com as nossas questões pessoais, profissionais, ao longo do processo de pesquisa. Então, quero aproveitar esse momento para convidar vocês, se tiver qualquer dúvida, não deixe de contatar a gente da RD, a gente é super aberta a ajudar. E aproveitar aqui para fazer propaganda da nossa jornada de centro de pesquisa, que é um evento que a gente tem feito, já fizemos durante 2 anos, e esse ano, se tudo der certo, faremos também no final do ano. A jornada de centro de pesquisa é um evento para a gente reunir os pesquisadores da casa, os discentes da casa, e discutir os nossos projetos de pesquisa entre nós. Então, a gente faz grupos de trabalho, reúne trabalhos com temas próximos e faz essas atividades de discussão conjunta dos projetos. Sempre tem a participação de um professor da casa ou de um doutor especialista para discutir esses projetos junto com a gente. É uma atividade que tem também palestras, mesas temáticas, mas uma atividade que a gente pretende que seja anual para reforçar esse sentimento de pertencimento ao programa e permitir que a gente possa discutir as nossas pesquisas de forma dialogada para desenvolver essas pesquisas. Então é isso, muito obrigada. Bom, então eu peço licença, vou dar aula.